Porque agora a gente tem entrevista aqui no Bandeirantes Acontece. Vamos conversar com o psicólogo e psicanalista Luiz Alberto Hans, autor dos livros A Arte de Dar Limites e A Equação do Casamento. No YouTube, ele gravou 15 vídeos no canal da Casa do Saber, que no total já tem mais de 790 mil visualizações, falando sobre educação, equilíbrio emocional, relacionamento, até política. E hoje a gente vai tratar sobre alguns desses assuntos, porque o Luiz Alberto Hans vai participar nessa semana da roda de encontros da Matutaí, na Livraria da Vila, Zona Oeste de São Paulo. O tema da conversa vai ser a relação entre pai e mãe e sua influência sobre os filhos. Muito boa noite, Luiz Alberto Hans. Obrigado por participar da nossa programação. Boa noite, é um prazer falar com vocês também hoje à noite. Luiz, me conta uma coisa, como é que vai ser esse encontro na Matutaí nessa semana, que vai acontecer na terça-feira? O que a gente vai ter? Então, nós vamos falar sobre educação de filhos e vamos falar sobre o impacto que tem o relacionamento dos pais e o modo como eles levam a família, como eles se respeitam ou eventualmente não, sobre os filhos e o que eles levam no casamento dos pais depois para a vida. O que, por exemplo? Você pode dar exemplos de como que o casamento... o casamento não, né? Como a forma... O relacionamento. O relacionamento, ou o casamento, no caso, né? O que a criança pode levar para o futuro, né? Na vida adulta? Então, primeiro, o clima dentro de um relacionamento, ele afeta todo mundo que está em volta. A gente percebe, né? Quando alguém está bem, quando alguém não está bem, quando o casal se gosta, não se gosta, e um é afetado pelo outro. Mas, além disso afetar o bem-estar dos filhos, isso ao longo do tempo, se é um padrão, por exemplo, vamos imaginar um casal em que os problemas não podem ser ditos com clareza e fica um certo mal-estar, mas tudo é empurrado para debaixo do tapete, né? As coisas não são ditas. Os filhos, ao longo da vida, vão crescendo, eventualmente percebendo isso, ou um casal ao contrário. Imagina um casal que tende a brigar e encrencar com tudo e ter o modelo do bateu-levou. Os filhos, vamos dizer, submetidos a esses dois extremos, né? Num casamento que tudo é engolido, em outro que tudo é o modelo bateu-levou. Eles, ao longo da vida, ou eles vão repetir isso e de maneira, às vezes, mais intensa, e o sujeito vai levar isso para a vida no seu próprio casamento, seguir esse modelo dos pais, que às vezes vai trazer problemas muito maiores porque é levado de maneira ampliada, ou o contrário, que é o mais comum. Quando os filhos percebem que há dificuldades na casa, eles tentam fazer diferente. Falam, na minha vida não vai ser assim. Eu não vou ficar tendo conflitos horríveis, como eu vi, sei lá, meu pai bater na minha mãe, etc. Eu vou fazer diferente. E fazem, às vezes, o contrário, né? E tornam-se omissos ou muito medrosos de dizer não, etc. Então, de uma maneira ou de outra, relacionamentos que estão muito nos extremos e que são muito aversivos afetam muito fortemente os filhos. Você fala uma coisa interessante sobre o bom exemplo e o mau exemplo, né, na influência na educação dos filhos, né, Luiz? Isso, porque a gente sempre diz o bom exemplo educa. Na verdade, o bom exemplo não educa, mas o mau exemplo deseduca, né? O bom exemplo, eu fazer as coisas do jeito certo, ajuda, mas eventualmente não seja suficiente. Por exemplo, imagina que os pais são leitores de livros, né? E o filho vê a casa cheia de livros e pais estão sempre se divertindo lendo livros e buscando mais cultura. Mas isso não quer dizer que os filhos vão seguir esse modelo. Eles podem eventualmente ficar vendo séries no YouTube ou em sites, né? E não lê nunca nada, só lê gibi. Não necessariamente eles vão fazer aquilo que os pais fazem. Sobretudo porque bons exemplos às vezes são cansativos de serem seguidos. Então, se você quer, por exemplo, educar um filho para que se torne um leitor e uma pessoa um pouco mais culta, além de dar um bom exemplo, você vai ter que praticar isso com ele, talvez desde pequenininho, tomar banho junto na banheira com um livro de borracha, mostrando livrinho, comprar livros ao longo da vida, ler com ele, estimular.
É muito diferente essa educação ativa do que só dar um bom exemplo. E o mau exemplo, o contrário. O mau exemplo acaba, infelizmente, funcionando como modelo, porque o bom exemplo nem sempre eu vou seguir, mas o mau exemplo frequentemente se refere a coisas que já são nossa tendência. Por exemplo, todos nós temos um lado mais altruísta e um lado mais egoísta. O lado mais egoísta costuma ser mais fácil. A gente tem um lado preguiçoso e um lado que se empenha. O lado preguiçoso costuma ser uma tentação maior. E o mau exemplo, ele apela para essas polaridades, para esses lados para os quais a gente já tende mais naturalmente. Então é mais simples, simplesmente você, observando o mau exemplo, se espelhar nele. Daí ele infecta mais. E o bom exemplo é mais trabalhoso, ele precisa de um apoio, de uma educação ativa. Não basta só dar o exemplo. É engraçado isso, né? A gente vê esse caso mesmo, né, da leitura, por exemplo. Quer dizer que os pais têm que ser mais ativos mesmo, como você disse. Não adianta os pais terem uma postura e o filho ficar meio que em escanteio, assim, só observando, às vezes nem observando, né? Ficar trancafiado em outro ambiente, por exemplo, né, Luiz? Exato. Os pais têm que ser ativos e existem até casos extremos em que um pai e uma mãe empenhados em educar os filhos para o bem ou para que se empenhem, podem até dar um mau exemplo e ainda assim educar bem os filhos. Por exemplo, imagina um sujeito que, vou pegar um caso extremo, que é um traficante que diz assim, olha, eu caí na vida do crime, mas eu quero que meu filho não siga esse caminho e faço questão que ele estude, que ele saia para fora desse ambiente, que ele tenha uma vida diferente do que eu tive. Um fato eu estou tendo. O fato, ou um fumante que diz assim, olha, eu fumo, esse é um péssimo exemplo, mas eu não quero que meu filho caia nesse tipo de vício, etc. É claro que é mais difícil, quando você não dá um bom exemplo, você fazer essas coisas, como eu agora acabei de mencionar. Mas se você tiver muito claro que o seu lugar é um lugar de pai e mãe que prepara o filho para a vida e que vai ajudar esse filho a seguir os caminhos, vamos dizer, mais favoráveis, o fato de você, pessoalmente, não ter seguido esse caminho não te impede. Então, a gente também não deve se paralisar e dizer eu não tenho credibilidade para educar meu filho, porque você comete ou cometeu erros ou deu maus exemplos. A gente está conversando aqui no Bandeirantes Acontece com o psicólogo e psicanalista Luiz Alberto Hans. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, pode participar, viu? Com suas dúvidas no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, o 11 99904 8756, mandando sua pergunta. Quando o exemplo vem de fora, né? Por exemplo, na escola, o bom exemplo ou o mau exemplo? Vamos falar de mau exemplo, que é o que mais preocupa os pais. Sei lá, um amiguinho que você veja que é uma má influência, vamos dizer assim, ou mesmo um professor que tem alguma atitude que você não gosta. Como é que você pode lidar com isso, hein, Luiz? Então, isso é muito frequente, né? E os filhos, eles, quando vão crescendo, sobretudo a partir dos 9, 10 anos, eles se identificam mesmo com a turma, né? E lá pelos 12, 13, eles querem ser iguaizinhos à turma, os pré-adolescentes, depois adolescentes. E é mais importante a opinião do amigo do que a dos pais, né? E frequentemente esses amigos não dão os melhores exemplos, né? Olha, aí você vai colher o adolescente, a criança que você criou. Se você desde pequenininho manteve muito diálogo com o seu filho e quando ele, digamos, tinha maus exemplos na escola, com amiguinhos ou famílias que ele visitava que faziam as coisas de um modo que não é favorável, sei lá, iam dormir muito tarde, se alimentavam mal, brigavam, eram mal criados, enfim, coisas que você vê que são maus exemplos. Se você desde pequenininho conversa com a criança sobre isso e troca com ela ideias, que tipo de alimentação que é legal, como é que é nas outras casas, explica, olha, a gente respeita outras casas, ou o seu amigo tem pais que não ensinam isso, aquilo, é aquilo em que eles acreditam, mas nós vamos explicar para você o que nós, que somos seus pais, consideramos importante, que valores a gente segue na nossa família. E a gente não vai interferir nas outras, mas aqui em casa a gente vai te ensinar a fazer do jeito certo, né? Se a gente faz isso desde pequenino, eles podem crescer com o norte
e enfrentam melhor depois esses maus exemplos e levam para casa para conversar sobre isso. Se você nunca fez isso, e seu filho vai sendo influenciado por outros, e você, na verdade, nunca teve com ele um relacionamento de reflexão, de conversa e diálogo verdadeiro, você vai ter que mais tarde, na adolescência, tentar fazer alguma coisa. Aí já é um pouco mais difícil, mas ainda dá para ser feito. Então, eu ia te perguntar, a educação de adolescentes é mais difícil? Então, se você Eles não são menos cuidou... maleáveis? Então, se você não cuidou disso desde a infância, por isso que a gente fala que o adolescente que você colhe é a criança que você plantou, é mais difícil, mas dá para fazer. Você, quando vai lidar com um adolescente que eventualmente está mais irritado, mais fechado, você precisa ao mesmo tempo, é muito importante isso, escutá-lo, levá-lo a sério, não chegar logo desqualificando o que ele diz, porque ele já tem argumentos, ele tem convicções, você precisa entrar um pouco no mundo dele, na lógica dele, né? E aí, aos poucos, ir construindo com ele algum raciocínio. E, ao mesmo tempo, você vai ter que, em algum momento, também ter a coragem de dar um limite forte. Muitas vezes, o adolescente precisa e depois se sente aliviado se os pais têm a coragem e a força de dar um limite, coisa que os pais frequentemente não têm. Depois dos 12, 13 anos, os pais ficam com muito medo e hesitam muito em ser firmes e acabam deixando passar muita coisa que não deviam. Depois eu dou uns exemplos. Pode ser agora? Posso dar um exemplo agora. Digamos que você tenha uma filha de 15, 16 anos que vai para uma balada à noite e vai voltar de carona com um irmão de um amigo que tem mais de 18 anos. E você, como pai e mãe, sabe que é alguém que pode ter bebido uma cerveja, que tem 18 anos, que você não conhece, que é muito jovem. E a tendência de algum adolescente de 15, 16 é dizer, qual o problema? É irmão do meu amigo, ele sabe guiar, todo mundo vai voltar, eu também quero ir para essa balada, é a festa da vez. Muitas vezes você vai ter que ter a firmeza de vetar isso, mas não dando uma carteirada dizendo eu não quero, eu não deixo, eu aqui mando, isso não. Mas explicando, ainda que ele não aceite, que existe esse risco, que pessoas de 18 anos não têm a mesma experiência e às vezes uma cerveja acaba com os reflexos e que eu vou te mostrar isso nos sites, o número de pessoas que morrem nessa idade, eu não quero te perder nessa idade, você acha que isso nunca vai acontecer com você, mas eu tenho que cuidar de você, eu não vou permitir que você corra esse risco agora. E nós vamos ter que enfrentar esse conflito e ele vai ficar bravo, ele vai reclamar e você vai ter que ter a força de usar as ferramentas que você tem para proibir, mas sempre com calma, escutando os argumentos dele e explicando o porquê que você não vai deixar. Não é fácil, mas é possível fazer isso sem ser autoritário, mas com autoridade. Olha, o Paulo, que está nos ouvindo da Praia Grande, na Baixada Santista, dá boa noite aqui, pergunta: o que mudou na criação hoje em dia na era digital? Isso se mudou alguma coisa, né, Luiz? Não, mudou muita coisa. Tem várias coisas que mudaram além da era digital, mas especificamente na era digital você tem algumas mudanças que são. Primeiro, você não tem mais um acesso a tudo que seu filho está fazendo, pensando, trocando. Você não consegue saber o que se passa nas trocas de Snapchat, de Instagram, de WhatsApp. É tudo muito rápido, as mensagens são apagadas. Você não tem mais essa noção exata do mundo em que ele está vivendo, né? A outra coisa é que as relações se tornaram mais fluidas e mais superficiais também. Tanto entre os garotos, as garotas, os jovens, né, que são frases curtas, as ideias são muito rápidas e pouco aprofundadas, é mais um momento que é vivido, né? Não há muita análise das coisas, não há muito aprofundamento. Até para contar como foi uma festa, no máximo se contam episódios usando verbos de ação, tipo fulano chegou, fez, falou. Dificilmente é uma reflexão sobre alguma coisa, é uma descrição. E para você poder educar o seu filho e conversar com ele, é importante você cultivar do outro lado esses aspectos. E a era digital tornou isso mais complicado. Então, se você
se entregar inteiramente a cada criança ficar num quarto com a sua tela e no almoço ficar cada um na sua telinha e pouco se conversar e pouco se conviver, você vai sucumbir a esse mesmo mundo que seu filho está entrando. Então é muito importante ter refeições conjuntas, durante as refeições se conversar, ter algumas vivências em que se faça junto algumas coisas, algum passeio, uma viagem, em que se esteja junto contando da vida e conversando. Você acha negativo que crianças fiquem assistindo vídeos no YouTube, ou fiquem com o iPad o dia inteiro jogando, ou mesmo no celular? Ou é apenas negativo que se faça somente isso? Então, nós não temos como parar a roda do tempo, isso está instalado na nossa vida hoje e tem, claro, aspectos também positivos, mas você tem toda a razão. Se ficar muitas horas preso às telas, é ruim. É ruim porque a criança, primeiro, tende, ou o adolescente também, a desenvolver menos habilidades sociais, como eu estava falando, as pessoas não aprofundam e não pensam mais uns sobre os outros, os vínculos são vínculos mais fluidos, elas perdem a capacidade de perceber o outro em mais profundidade, né? O vocabulário se empobrece e tendem a ficar, às vezes, mais sedentários. Quando ficam, eventualmente, só vendo coisas no YouTube, acabam vendo, às vezes, ou coisas de um sexo banalizado, ou de violência, né? Então, a gente evita deixar muitas horas. A gente costuma dar uma recomendação dos pais terem a firmeza de dizer, olha, pode usar de tal hora a tal hora, ou tantas vezes por semana, e, de resto, promover com que os filhos tenham outras atividades. Olha, você falou sobre leitura, né? A Madalena Caperuto falou: somos em 12 filhos, eu sou a terceira, e meu pai lia poesias de Fagundes Varela quando ainda éramos crianças, e por toda a vida dele comprou livros para nós. Espero que você tenha mantido esse hábito de ler também, hein, Madalena? Obrigado pela participação. Maravilha, hein? Não é? A Márcia está perguntando aqui, ó, crianças de 10 anos já têm uma opinião formada ou ainda está em formação? É possível fazer com que ela mude de opinião? Então, depende do assunto. Você sabe que a partir de 4 anos de idade, eles já têm condições, se você colocar as coisas numa linguagem mais simples para eles, de ter pensamentos até bastante complexos e ajudar a pensar em problemas da família, da sociedade. É muito interessante, se você traduzir as histórias como a história do coelhinho na floresta, você pode trazer questões até filosóficas para as crianças e elas têm respostas e reflexões complexas sobre isso. Então, eles vão formando opiniões, mas é claro que com 10 anos, embora ele já possa, dependendo da maturidade, ter fortes opiniões, ainda falta muita experiência. Então, se você for alguém que tem o hábito da conversa e conversa de maneira respeitosa com seu filho, ele pode sim mudar de opinião, ele pode ver outros pontos de vista, ou se ele não tiver maturidade para isso, ele infelizmente vai ter que se submeter a alguma opinião sua. Você não tem que sempre persuadi-lo. Se você é pai ou mãe, cabe a você se responsabilizar e educá-lo, não é? E provavelmente, eu não sei a partir de que ponto que ele começa a desenvolver uma opinião própria, mas acredito que nessa idade ele vai absorver opiniões que ele recebeu, né? Ou dos pais, ou na escola, por exemplo. A partir de mais ou menos 8 anos, por aí, eles já começam a questionar muito por que na casa do amigo é de um jeito e na casa dos pais é de outro, e eles começam a querer argumentar. No meu livro, que é A Arte de Dar Limites e Como Mudar Atitudes de Crianças e Adolescentes, uma das ferramentas mais importantes para educar chama-se diálogo em conexão com as emoções e os pensamentos, que é um jeito de conversar com os filhos desde pequeninos, de maneira a se conectar, você entrar um pouco no mundo dele, entender o que ele pensa e o que ele sente, e a partir daí construir com ele ideias. Porque a nossa tendência, digamos que um filho diga assim, olha, eu quero dormir tarde hoje eu quero dormir, sei lá, quero assistir o filme até tal hora. Uma criança de, digamos, 7, 8 anos.
Os pais logo dizem, não, nem pensar, isso não é horário de assistir filme, agora você vai dormir, eu estou mandando. A gente frequentemente os sufoca, não dá espaço para que eles possam se expressar e já determina como vai ser. Ou ao contrário, alguns pais caem no outro extremo, quer dizer, então tá bom, e deixam. Dificilmente os pais têm o hábito de ter um diálogo em conexão com o pensamento e as emoções, que é chegar para a criança, primeiro escutar um pouco, puxa vida, você queria muito ver esse filme, me conta, o que tem de tão legal nesse filme, ouvir um pouco isto, e depois ponderar eventualmente com ele, depois de escutar com calma, sem aflição, sem cortar a palavra, dizer, olha, muito legal esse filme, mas amanhã você tem escola cedo, como é que a gente vai fazer? Você vai ficar exausto, estou aqui pensando que é gostoso ver o filme, mas você precisa também dormir, o médico diz que criança dessa idade tem que dormir tantas horas, senão ficar fraco e depois doente. Como é que nós vamos fazer? Eu tenho que cuidar também da sua saúde. Em geral, a gente expondo a criança num momento tranquilo a esses dois lados, a gente consegue construir com eles bons acordos. Então, vamos fazer assim, você assiste agora um pouco, o resto amanhã, etc. Quando a gente não consegue, eventualmente a gente tem que ser muito firme e dizer, olha, eu entendo que você vai ficar frustrado, mas eu não posso deixar porque eu cuido da sua saúde. E o médico disse que criança que dorme menos de, 10 horas por noite fica com os soldadinhos que moram dentro de você fraquinhos e depois você pega a gripe e fica doente. Eu não posso deixar, por isso que eu vou, então, pedir para você agora desligar. E aí, eventualmente, ser firme, desligar a TV, ou seja, o que for. Mas sempre dialogando. Você está ouvindo o psicólogo e psicanalista Luiz Alberto Hans, que é autor do livro A Arte de Dar Limites, que trata justamente sobre esse assunto sobre o qual a gente está falando. Ele vai participar nessa semana da roda de encontros da Matutaí, na Livraria da Vila. Daqui a pouco eu conto para você como é que vai ser, que dia, que horário, como é que você pode participar. Mas enquanto isso, você participa pelo nosso WhatsApp, como fez o Alessandro do bairro do Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo. E aí é uma pergunta interessante que eu até acho que se liga com o que você estava comentando sobre por que que na casa do outro é de um jeito e aqui em casa é de outro. Nessa época do ano, pergunta aqui o Alessandro, como lidar com os filhos pequenos quando sua religião é diferente da maioria da população e não se comemora o Natal? Uma questão interessante. Nós vamos para o intervalo ou podemos falar Pode disso agora? falar. Então tá bom. Então, frequentemente você tem hábitos na sua casa que não são os mesmos do que os seus vizinhos ou no ambiente geral. No caso dele, então, da religião. Eu suponho que, nesse caso, a criança já vem crescendo, não sei que idade tem o filho dele, mas já vem crescendo num ambiente em que se segue uma outra religião. Em princípio, a gente explica para a criança, a gente dá exemplos, se for uma criança pequena, com historinhas do tipo Coelhinho na Floresta. Quer dizer, Você gosta desse exemplo? De que a gente pode contar que, enfim, tem tribos de índios que gostam de, sei lá, de rezar para o Deus da chuva, etc, etc. Tinha uma outra tribo que rezava para o Deus da lua, etc. E que cada um tinha os seus hábitos, não é? E que não tem o certo e não tem o errado, e quando ele for crescendo ele vai poder talvez fazer as escolhas dele, mas que por enquanto ele pode aprender com o papai e a mamãe como é que a gente faz aqui em casa. E que se ele quiser, quando ele visitar um amigo, etc., por exemplo, a questão do Natal, ele pode ver que existem outras maneiras, como os budistas têm outro tipo de celebração, e aí a gente às vezes expande até para outras religiões para que eles entendam que há vários modos de se viver e de acreditar nas coisas. E que ele lá no futuro vai ter a chance de conhecer ainda outras maneiras, experimentar outras formas, né? Em geral, as crianças ficam bem com isso. Uhum. Ele mesmo, o Alessandro, também pergunta qual é o impacto na formação das crianças que crescem num ambiente onde os pais gritam, dão chineladas nos filhos, por exemplo. Então, a gente vê duas coisas. A criança, quando ela é muito pequena e vive esse tipo de cena, ela fica devastada. Porque quando os adultos, que são a referência dela, estão perdidos e chorando ou gritando, ou um deles é alcoólatra ou colérico, a criança não sabe se o mundo vai acabar ou não, o que vai acontecer no dia seguinte, se eles vão se reconciliar, o que vai ser dela. Então, isso é terrível. A gente sempre recomenda para os pais, se for possível, ter um certo equilíbrio emocional
que as brigas aconteçam no quarto ou fora de casa e que não se exponha crianças a esse tipo de cena. Sobretudo crianças até mais ou menos 8, 9 anos de idade, é mais terrível ainda. E isso deixa marcas. Os adultos que eu recebo no consultório me contam essas histórias, ficam muito marcados e impressionados. Agora, se acontecer, e às vezes acontece, escapa. Né? A gente não é de ferro. Pode ser que um dia você esteja muito chateado com a mulher ou ela com você e na frente dos filhos escapa uma briga. Se for possível, o ideal é, uma vez que a briga aconteceu, que a criança presenciou, é não deixá-la assustada com uma história que ela não sabe como evoluiu e o que significa. Então é melhor depois, marido e mulher, supondo que eles tenham se reconciliado ou pretendam ainda tentar se acertar, que chamem a criança e digam, olha, a gente pede desculpas, a gente às vezes também briga, como acontece com você, seu amigo, etc, etc, mas nós vamos ainda conversar, nós vamos depois no quarto e vamos encontrar um acordo, nós vamos fazer um combinado. Depois nós vamos contar para você qual é o nosso combinado. Fique tranquilo, é que a gente às vezes fica também chateado, mas nós vamos fazer um combinado. Combinado é uma coisa que eles conhecem bem da escola, os tais dos combinados, não é? Se for possível também, a gente traduz para a criança, ela não tem que entrar no nosso mundo, no mundo matrimonial. Mas uma vez que ela presenciou, ela está na mesma casa, alguma coisa deveria ser explicada para ela, porque o mais assustador é não entender nada, né? Então, eventualmente, numa linguagem infantil, a gente pode dizer, em vez de falar o seu pai é um alcoólatra e gasta todo o dinheiro da família, dizer seu pai é um homem muito alegre, que gosta de celebrar e gastou mais do que a mamãe achou que devia gastar. Às vezes ele exagera. Às vezes ele exagera e bebeu um pouco mais e não se sentiu bem. Enfim, a mamãe então vê isso assim, ou o papai. Enfim, a gente preserva um pouco a imagem do cônjuge e dá para a criança alguma explicação. Eu falei, nós dois vamos falar sobre isso, nós vamos conseguir nos acertar, depois a gente conta isso para você. Porque no final, o que é terrível para as crianças não é o fato da vida transcorrer como ela transcorre e mesmo eventualmente alguma briga acontecer. O que é terrível para ela é ela ficar sem chão, ela não entender o que acontece, ela ficar numa situação de imprevisibilidade, de intermitência e não saber se esses adultos vão aguentar tudo isso. Olha, direto do Ceará, o João Vieira está em Fortaleza, ligado na nossa programação, falando parabéns pelo excelente programa dessa emissora paulista. Obrigado, viu, pela audiência, João. E a Noêmia, de Campinas, interior de São Paulo, fala: boa noite, criei 2 filhos, ensinava o que era certo e errado. Eu e meu marido sempre explicamos tudo e eles nunca nos contestaram. Hoje eles nos agradecem pela criação que tiveram, longe principalmente de álcool e cigarros, Luiz. Olha que maravilha. Então, ela está dizendo que ela também conversava, que o marido conversava, né? Conversar, e ao invés de ficar tratando de maneira autoritária ou desequilibrada os filhos, é muito importante. Eles, desde pequeninos, se forem tratados com calma e orientados, eles tendem a obedecer. Quando desobedecem, se a gente tiver paciência, eles vão se enquadrando, né? O grande problema é logo perder a paciência, aplicar castigos intermitentes. Com isso vai se criando uma resistência e um mundo separado entre pais e filhos, né? Então, ela está de parabéns. Mas deixa eu fazer um comentário ainda. Você sabe que um pouco, a gente fala aqui de educação, mas a gente também tem que levar em conta que uma parte de como nossos filhos são é genética, é também um pouco de sorte. Tem crianças que nascem com um temperamento mais fácil e tem crianças que dão mais trabalho porque têm um temperamento mais difícil. Então também a educação é importante, mas a natureza do seu filho existe, né? Quer dizer, por isso que também é difícil mudar uma pessoa, né? Na verdade, você não muda, você vai calibrar, né? Então, uma criança que é muito tímida e que foge dos problemas e não quer se expor a erro, então também não aprende nada, porque só entra nas coisas que tem facilidade, você não vai mudar essa natureza dela, mas você vai ajudá-la a experimentar uma vez errar, a não ter tanto medo de se expor, a dizer não. E o contrário, uma criança muito agressiva,
confrontativa, impaciente, você não vai mudar essa natureza dela, mas você vai ajudá-la a calibrar isso, você vai quase que treinar com ela a se acalmar nas situações, a mostrar para ela truques como ela pode fazer isso, ao explicar para ela o impacto que isso tem sobre os outros. Pais amorosos e que tenham cuidado em olhar para os filhos, perceber a natureza deles e ajudá-los a calibrar aquilo que falta, conseguem fazer isso mesmo sem grandes conhecimentos de psicologia. Muito disso é resultado de atenção e carinho. Você tinha falado no seu comentário aí, passou rapidamente um comentário, parece que negativo, sobre o castigo intermitente, né? Você falou. Uhum. Você acha mesmo negativo? Não funciona? Olha, o castigo, ele tem que ser bem aplicado. Na verdade, o que mais funciona, e a gente confunde as duas coisas, é a gestão de consequências. Vou dar um exemplo bem fácil. Imagina uma criança. Estou ouvindo aqui um pipocar no aparelho, não sei se é a bateria do meu telefone. Não, é o quinto sinal da Rádio Bandeirantes, marcando 10h15. Tá bom. Vamos fazer uma diferença entre gestão de consequências e castigo. Um exemplo bem simples. Uma criança não quer colocar um casaco e é um dia frio. Uma coisa é o pai ou a mãe dizer, olha, se não colocar o casaco, você vai ficar 3 dias sem ver televisão, ou então você vai ficar em casa de castigo. Isso é uma punição que, nesse caso, não precisa dar. É melhor dizer para a criança alguma coisa ligada à gestão de consequência, que é o seguinte, se você não coloca o casaco num dia frio, você pode pegar uma gripe. Eu cuido da sua saúde, eu não vou deixar isso acontecer, então você fica em casa até a hora em que você falar que você consegue pôr o casaco. Aí dá para você ir na festa do seu amigo. Portanto, eu não estou te punindo que você não vai à festa do amigo porque eu estou furioso porque você não pôs o casaco. Eu estou calma e serenamente te dizendo a consequência. Se você não põe o casaco, não dá para ir lá. Se uma criança pequenina no parquinho fica derrubando, sei lá, os castelinhos ou quebrando os castelinhos de areia que os amiguinhos fazem, diz, olha, enquanto você fizer isso, eu não vou te deixar sair dessa cadeirinha. Você vai ficar nesse banquinho até você se acalmar e conseguir me dizer que não vai mais quebrar os castelos dos amigos. Aí você volta a brincar. Isso é gestão de consequência. O castigo não. O castigo é uma coisa mais violenta, em que ele vai espiar uma culpa. Olha, se você foi mal criado com a vovó, você vai ficar uma semana sem poder ir ao cinema e na festa do seu amigo. Não tem nada a ver o que ele fez com a culpa e com a punição. O castigo, às vezes, a gente tem que dar, mas tem que ser parcimonioso. É melhor você usar e abusar da gestão de consequência e só usar o castigo em situações muito graves, em que aconteceu alguma coisa que a criança rompeu com o acordo, ela foi ensinada e sabe que não pode bater em criança pequena, ela vai e faz uma coisa de fato terrível com um irmão menor, né? Aí, eventualmente, você dá um castigo que não é uma gestão de consequência, uma punição, em que ele pode ficar 2 semanas sem poder ir ao cinema, sem fim de semana ter programas e sem, sei lá, comer doces, por exemplo. Né? Entendi. Pra gente encerrar, eu mando um abraço pro Richard, que tá ouvindo a gente de Fortaleza também, nossa audiência é grande em Fortaleza. A Inês Cabral tá ouvindo a gente em Fortaleza. Um grande abraço para você também, obrigado pela audiência de todos os fins de semana. Mas tem uma pergunta aqui que eu queria que você respondesse para a gente encerrar mesmo o nosso papo. O Gilmar Dias, de Rio Verde, Goiás, gostaria de saber como lidar com um filho que rouba na própria casa, sem que seja por uso de drogas, simplesmente rouba dinheiro, por exemplo. Ele pergunta. Obrigado, Gilmar, pela pergunta. Olha, seria interessante saber a idade, não é? Se você estiver ouvindo a gente, puder mandar aqui a idade do seu filho, Gilmar. Porque eu tenho visto casos de crianças que roubam, e até mais ou menos 9 anos de idade, que fazem isso. É incrível, mas a gente ouvindo, lembra do que eu disse, do diálogo em conexão com as emoções, não é? E com os pensamentos, às vezes eles roubam por motivos diferentes do que a gente imagina, que é desvio de caráter, que é alguma transgressão, vamos dizer, até meio maligna. Muitas vezes é falta de noção mesmo. Eventualmente eu lembro de um caso de um menino que queria comprar um presente para o Dia das Mães. Ele estava cansado de ir na escola fazer vaso torto de argila para a mãe, e ele não tinha mesada. Então ele
tirou o dinheiro da bolsa da mãe e foi comprar um presente para ela, um perfume numa farmácia. Quando descobriram, ninguém parou para ouvir o que estava acontecendo. Simplesmente viram o roubo, ele foi punido exemplarmente numa coisa que não precisava. Ele estava sem noção, não é? Podia ter sido ensinado a ele a agir de uma outra maneira, de uma forma serena e que daria muito certo também. Então, nem sempre o roubo é aquilo que a gente imagina. Ele conseguiu nos mandar a idade do filho? Pois é, tá digitando aqui. Tá. Meu filho hoje tem 24, mas faz isso há muito tempo, ou seja, ainda faz. 24 já não é uma criança. Não. Se ele faz isso já na adolescência, como adulto, aí ele teria que sentar e ver o que está acontecendo, porque aí, de fato, ou ele está revoltado com os pais e alguma espécie de confronto, maneira de chamar atenção, não é? Ou ele está, de repente, usando esse dinheiro, sabe-se lá, às vezes é para um consumo de bebida, de alguma droga, ou para algum namoro, e aí tem uma questão séria, ética envolvida, que precisaria ser vista, né? Muito bem. A Shirley de São Caetano do Sul. Cheguei em casa agora, liguei o rádio, tô achando ótima a entrevista. Então, muito obrigado. Se você, como você, né, Shirley, perdeu o começo da entrevista, a gente vai deixar disponível no nosso site, do site da Rádio Bandeirantes, também no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, a entrevista com o Luiz Alberto Hans, psicólogo e psicanalista, que vai estar, então, nesta terça-feira, dia 5 de dezembro, das 12 às 14 horas, na Livraria da Vila, Rua Fradique Coutinho, 915. É a roda de encontros Matutaí. Esses encontros são feitos mensalmente e dessa vez o convidado é o Luiz Alberto Hans, que conversou aqui com a gente. Tema da conversa, a relação entre pai e mãe e sua influência sobre os filhos. Você pode entrar no site da Matutaí, matutai.com.br, para saber como participar desse encontro. Você vai pagar uma taxa aí, um investimento, né, de R$230, tem almoço servido durante o bate-papo, tem desconto nas compras feitas na Livraria da Vila. Vale a pena, são 2 horas de conversa, viu, com o Luiz Alberto Hans, como você ouviu aqui, vale a pena mesmo. E ele que fala sobre outros assuntos também, né, Luiz? Vou até convidar você para participar outras vezes aqui do nosso programa, que os ouvintes adoraram o bate-papo. Vai ser um prazer e eu que agradeço também a vocês pelo convite. Obrigado, Luiz. Um grande abraço para você, boa noite e boa semana. Muito obrigado, boa noite.